Boa tarde. Hoje estamos aqui para fazer uma entrevista com o gestor de projetos. Essa entrevista ela faz parte de uma atividade curricular para a disciplina de gestão de projetos do curso de Sistemas de Informação do IFBA, Campus Vitória da Conquista. E hoje estamos aqui com ele, Lavert, e eu vou deixar ele se apresentar aqui melhor. Vou passar aqui a palavra para você, Lavert. O meu nome é Lavert Ladeia. Eu atuo hoje, né, como líder técnico de projetos na área de software, Big Data e inteligência artificial no Senai Cimatec. Em relação ao quanto eu estou nesse cargo, tem mais ou menos uns 4 anos nessa empresa. Mas eu já venho aí de carreira atuando também em cargos similares como esse há mais de 12 anos. E você tem alguma certificação além da sua graduação, que eu vi que você é formado em ciência da computação também. Você tem alguma outra especialização, algum curso que você fez por fora? Sim, eu tenho vários cursos, né? Tenho, assim, certificações de cloud, por exemplo, ainda não, mas eu tenho uma série de cursos que eu fiz aí ao longo da minha carreira, né? Desde cursos em certificação Linux, que eu já tenho, também tenho certificações e cursos em algumas linguagens de programação, como Java, também tenho certificação com Spring Boot, tenho algumas outras certificações mais recentes envolvendo inteligência artificial, mais especificamente com IAs generativas. Então, assim, o que você consegue ter, assim, na sua cabeça de experiências mais marcantes e que principalmente te levaram ao cargo, à condição que você está atualmente, sabe? Uma foi mais ou menos em 2016 ou 2017, mais ou menos, onde eu atuava aqui em Conquista e eu resolvi empreender. Então aí eu abri a minha própria empresa. É uma empresa de uma software house mesmo. Ali eu consegui identificar que nem sempre o conhecimento técnico ele faz a diferença dentro do mercado. Eu tive que desenvolver em mim outras habilidades, a habilidade de comunicação, habilidade para poder entender bem o negócio, habilidade de comercial também, né? De interar com outros stakeholders do projeto, como, por exemplo, gestores, líderes, ou até mesmo as pessoas que iriam operar a solução que a gente estava desenvolvendo, aquelas que estão relacionadas a áreas como o setor financeiro, operacional, etc. Você ter uma visão geral de tudo isso e ainda assim implementar, eu acho que esse foi um primeiro desafio e que contou bastante para a minha experiência, porque eu tenho que ter o conhecimento técnico, às vezes profundo, mas eu tenho que ter a visão geral de todos os processos envolvidos para que, ao final, eu consiga, né, ou o time envolvido consiga entregar um produto de qualidade e que atenda às expectativas do cliente. Então, esse foi um primeiro desafio. O segundo desafio aí tem mais ou menos uns 3 a 4 anos, foi quando eu me predispus a fazer, não uma migração de carreira, mas adicionar mais uma habilidade ao meu conhecimento, que foi a parte de inteligência artificial. Então, eu já tinha uma bagagem de software, de engenharia, de desenvolvimento, etc. E eu queria ir para esse mundo da IA. Então, eu tive que me capacitar, eu tive que estudar e eu tive que, em um momento, liderar um projeto que envolvesse IA. Então, eu era muito confortável com a parte de software, mas nem tanto assim com IA. Então, ao passar aí 4 anos, quase 5, desse primeiro desafio, hoje sim, eu estou plenamente capacitado, me sinto seguro em liderar projetos envolvendo essas tecnologias. Mas é um desafio e isso contribuiu para a minha experiência. E eu queria saber de você aí, nos projetos que você atua atualmente como líder técnico e gestor também, qual modelo você mais utiliza? Um modelo de gestão tradicional, ágil, híbrido? Lá atrás, eu utilizava as metodologias mais tradicionais, em cascata, né, ou até mesmo o RUP, como essas metodologias. Mas depois, com o mercado ele foi se aperfeiçoando, né, e cada vez sendo mais dinâmico, aí as metodologias ágeis elas vieram com muita força. E hoje, basicamente, eu só conduzo com metodologia ágil. Assim, eu acho que o que você aprofundou muito, Lavert, acabou sendo mais sobre esse pontapé inicial, né? Agora, lidando mais sobre a parte do auge de toda essa sua jornada, essa caminhada, qual acabou sendo o seu projeto que teve mais sucesso, a sua implementação mais significativa, assim, que mais causou impacto
projeto de mais sucesso, Leonardo, é aquele recente que a gente consegue entregar e entregar bem. Então, se eu for analisar no contexto histórico, quando a minha empresa que estava iniciando no mercado, eu consegui fechar um contrato com uma empresa de logística e a gente precisou desenvolver um software para gerenciar essa parte logística, né, para essa transportadora, ali foi um desafio grande, foi um projeto que levou mais de 2 anos para ser entregue e ele foi sucesso porque a gente colocou aquele projeto em produção, tinha um alto risco envolvido e a gente conseguiu, né, o time envolvido, eu liderava esse projeto, a gente conseguiu colocar ele. Então, eu poderia colocar ele assim nas primeiras prateleiras, né? Mas quando eu comecei no Cimatec, projetos, o nível de desafio subiu bastante. Primeiro, pela característica da própria instituição, né? Se antes eu estava em um contexto mais regional, quando eu fui para o Cimatec, a gente entra num contexto até internacional, né? Tem clientes aí internacionais. Então, eu tive um projeto envolvendo com a Ford, North America, que também foi bastante importante, e eu digo de sucesso porque esse produto hoje é utilizado no mundo todo. Um outro projeto que também eu fui um pouco desafiado e que eu considero também como um sucesso foi um projeto também no Senai Cimatec, onde eu desenvolveu um aplicativo, uma plataforma, na verdade, não só um aplicativo, para resgate na Baía de Todos os Santos. Isso também foi interessante. A importância desse projeto é porque estava lidando com vidas, né? É para busca e salvamento da Marinha na Baía de Todos os Santos, então isso aí foi bastante impactante para a gente. E o terceiro projeto que foi importante para mim foi um projeto envolvendo a Suzano, foi um projeto de inteligência artificial com processamento de linguagem natural e foi um projeto específico para monitorar patentes no mundo. O campo de processamento de linguagem natural não existia como é hoje, com esses grandes modelos de linguagem que a gente tem. A gente teve que treinar o modelo, adequar aquele escopo do projeto, e durante nossa entrega a gente conseguiu não só bons resultados técnicos com os modelos que a gente desenvolveu, mas também os resultados da solução como um todo foi muito bem avaliado pela empresa, né, pela Suzano. E isso gerou um início de uma solicitação de patente, porque no mundo não tinha um projeto dessa natureza. Você falou de sucesso aí, Lavert, mas a gente sabe que nem só de sucesso vive o programador, o líder técnico, o gestor. Sim. A gente quer saber de você também se teve na sua experiência algum projeto que foi cancelado e se teve, por quais motivos? Certo. Eu não diria, Kaique, que eu tive projetos cancelados. Projetos que eu participei até hoje, eu consegui entregar, né? Ou fazer parte da equipe que a gente concluiu a entrega, e esse projeto, essa solução foi para produção, seja de IA, seja de software, seja dos dois juntos, né? Você falou bastante aí sobre as suas experiências profissionais. Eu queria saber agora, assim, a nível pessoal, o que que você mais gosta de trabalhar nessa área de gestão de projetos? Qual é a parte que você mais gosta, a parte que você mais tem a ficção mesmo? Eu gostava muito, Alisson, dessa parte de software no início. Quando eu comecei a trabalhar, eu achava aquilo ali fantástico, né? Aí depois, como a gente vai se aprofundando, né? E tendo um nível maior de senioridade naquilo que a gente está trabalhando, aí eu acho que isso depende de característica, personalidade. A minha personalidade é que eu gosto de estar sempre buscando algo novo. Então chegou um momento que eu falei, não, isso aqui é mais do mesmo para mim, eu quero outra coisa. Aí eu comecei a muito partir para outras plataformas ou outras arquiteturas de software. E eu comecei a estudar muito sobre arquitetura e tentar aplicar esses conceitos mais inovadores de arquitetura em alguns dos projetos que eu atuava. Aí pode-se dizer que eu comecei já a atuar nessa parte de arquitetura, etc. Então, eu comecei a me afastar um pouco mais do código, mas ficava mais na parte de elaboração do projeto, desenho da arquitetura, os documentos relacionados. Aí foi nessa etapa que eu comecei a migrar um pouco para a gestão. Eu entendi que ali eu já estava mais vindo para a gestão do que propriamente dito na parte de desenvolvimento ali. Depois, logo em seguida, como eu falei aqui anteriormente, há uns 3 anos atrás, ou 4, veio a questão da inteligência artificial. Isso me chamou muita atenção sobre os avanços que a IA estava tendo, sobre os vários campos, né, de aplicação da inteligência artificial, e aquilo ali me motivou a estudar. E quando eu comecei a estudar,
de fato, e ver, assim, alguns ensaios sobre o que a IA pode fazer, aí aquilo ali me encantou ainda mais. Aí eu comecei a estudar. Hoje, particularmente, a IA ainda me chama muita atenção. Eu tenho que ainda me aprofundar em muitas outras coisas da IA, tá? Tenho muito ainda o que aprender. Gosto muito de visão computacional, tanto é que para a área acadêmica eu vou seguir nessa linha. Então, hoje eu estou esse ano eu finalizo aí o meu mestrado. O meu mestrado é em modelagem computacional, mas é aplicado em visão computacional para imagens médicas. Então, esse é o que me motiva hoje, basicamente, a seguir nessa linha de pesquisa. E nesse tempo, nesse tempo que você virou gestor de projetos, que você fez essa transição aí de carreira, digamos assim, o que você acha que é o maior desafio de um gestor de projetos? Não necessariamente na sua experiência profissional, mas assim, o que um gestor de projetos precisa fazer, qual é a parte mais difícil de ser um gestor de projetos? Acho que é ver o todo, ter a ideia do projeto como um todo, ter a habilidade técnica para você, quando for necessário, você enxergar o problema na parte técnica e tomar as melhores decisões para que o projeto não seja impactado. Também um desafio grande é a parte de comunicação. Você não pode ser nem tão técnico a nível de você, no projeto, ter que meter a mão na massa, porque você não tem tempo para isso, e tem a equipe que faz isso. Mas você também tem que ter a habilidade de comunicação para você, entre com os stakeholders, você ter uma comunicação fluida. E, por último, agora, quais ferramentas de gestão de projetos você já usou na sua carreira? Ferramentas, software, framework que você já utilizou? Metodologias eu uso bastante, como eu falei, né? Lá no início eu usava muito metodologia em cascata. Depois eu comecei a utilizar o Scrum, utilizo o Kanban também. Aí quando eu lido com ferramentas propriamente de gestão, eu utilizo muito o Azure DevOps hoje, porque é uma ferramenta que o Cimatec adota. Então lá a gente faz toda a gestão ágil do projeto e ela também é uma ferramenta que facilita a integração com outras ferramentas. Mas no passado eu já utilizei o Trello. O Trello também foi interessante, porque é uma ferramenta simples, de certo modo um projeto que não tem um nível de complexidade, ela atende perfeitamente, então a gente já usou muito ela, eu já usei bastante ela. E agora, Lavert, dando continuidade e, na verdade, entrando na reta final aqui. Primeiramente, você lida com muitos projetos. Como é que você faz essa liderança? Como é que você delega, prioriza as tarefas em cada um deles? Certo, eu lido com bastante projetos. Não só projetos já em execução, geralmente durante um ano eu consigo aí liderar entre 4 e 5 projetos. É mais ou menos a média, tá? São projetos. Às vezes eu lidero mais de um projeto em paralelo. Então hoje, por exemplo, eu estou atuando em 5 projetos. Aí qual foi a outra pergunta que você falou, Davi? Como você faz para delegar e priorizar as tarefas? Bom, essa é uma ótima pergunta, tá? Porque ao longo do tempo eu fui percebendo que ser líder técnico ou fazer a gestão de projetos não significa que você tem que fazer todas as atividades. Você vai precisar de uma equipe, onde cada equipe precisa entender a sua função dentro do projeto, as suas responsabilidades, os seus papéis, e a gente precisa ter um entendimento muito claro sobre o que precisa ser feito, essas tarefas, né? E quem irá executar essas tarefas. Então, cada um é uma engrenagem, né? Cada um atua em uma frente, em uma área, executando um papel, mas que a integração entre essas pessoas, de fato, produz um resultado final lá na frente. Então, eu costumo dizer aqui para o meu time que quem é mais importante dentro de um projeto, eu acho que é o time técnico, porque o líder técnico ou o gestor, ele é um técnico só, um técnico de futebol, que coloca o time em campo, define a estratégia e a gente vai conduzindo ali as atividades. Só quando precisa ali de alguma intervenção, a gente entra em jogo e faz essa intervenção. Mas sem time e sem saber delegar as tarefas e confiar no seu time e ter o espírito colaborativo entre todos, sem isso a gente não consegue chegar a lugar nenhum, porque sozinho a gente não faz nada. Outra pergunta muito importante durante a sua experiência na Software House, né, que você teve aqui na cidade, houve alguma metodologia que você aprendeu nesse processo, que você aplicou no seu atual cargo de líder técnico? Sim, foi nessa etapa que eu comecei a aplicar as metodologias ágeis.
E foi nesse período em que a gente, né, no caso, era eu e um outro colega que trabalhava junto nessa parte mais estratégica do projeto, a gente estudou sobre o Scrum e decidiu aplicar. Então é meio assim que é no risco, sabe? Não, vamos estudar isso aqui, vamos analisar, avaliar qual é o lado positivo, o lado negativo, e meter a mão na frente e aplicar. E dentro desse processo, a gente erra, mas a gente também acerta, e a gente vai se aperfeiçoando. E aí, hoje, eu acho que eu acerto mais do que erro. E agora, para finalizar, se você estivesse falando com alguém interessado em ingressar nessa área, ser líder técnico, quais dicas você daria para essa pessoa? Eu diria para que ela não pulasse etapa. Eu diria que ela fosse construindo o seu conhecimento por etapas mesmo, né? Como eu falei aqui, a minha jornada foi como desenvolvedor de software, eu comecei lá. E se eu não tivesse começado por lá, talvez eu não teria segurança de tomar as decisões técnicas que, por vezes, eu preciso tomar no projeto. Então, isso não me daria segurança. Eu não sabia as questões técnicas envolvidas ali, os riscos também que envolve, então talvez as minhas decisões não seriam tão acertadas. Para aqueles que já estão trabalhando como desenvolvedores, etc., e pretendem alcançar ou ser um líder de projeto, né, gerente ou líder técnico, eu diria que, caso ele ainda não se familiarize com as soft skills, que ele procurasse desenvolver essas habilidades. Muito bem pontuado. Porque eu acho que hoje o peso das soft skills para esses cargos de liderança são mais importantes do que as hard skills. Excelente, muito bem pontuado. Inclusive, você acabou até compondo a resposta, deu, assim, o melhor ensinamento possível, né? Se eu posso dizer. E acredito aqui que, em nome do grupo, você respondeu muito bem aqui as nossas perguntas. Eu saí sem dúvidas, né, no que se refere principalmente à parte de líder técnico. E se alguém quiser complementar agora, fica à vontade. Você falou aí, Lavert, que de 4 anos para cá você vem estudando muito a parte de IA. E a gente viu aí agora, durante esse mês de janeiro, que teve algumas notícias bem relevantes com essa parte de IA, investimento de 500 bilhões de dólares do governo americano. E hoje também, essa semana, a IA chinesa, a DeepSeek, quebrando o mercado aí das grandes Big Tech. A gente queria saber de você aí o que é que você acha do futuro da IA e como isso impactaria não só a vida dos desenvolvedores, mas também dos gestores de projeto. Primeiro eu vou falar sobre a questão da IA para os profissionais e também para o mundo de uma forma geral. É um caminho sem volta. Não existe mais nada hoje sem inteligência artificial. Quem ainda não conseguiu entender o seu negócio ou a sua atuação utilizando a IA e ainda está lá atrás, eu acho que essa pessoa precisa rever o quanto antes isso e correr atrás do prejuízo. Tentar sempre ver como é que é a inteligência artificial, quais são as ferramentas que existem, que tem inteligência artificial que pode ser aplicada ao meu negócio, ao meu trabalho, ao meu processo, porque a IA, ela não vai substituir as pessoas, mas ela vai potencializar a produtividade delas. E quem não utilizar, não vai ser produtivo tanto quanto quem usa, então vai ficando para trás. Esse aí é um ponto. Então, na sua opinião, para quem ainda não ingressou nesse meio da IA, mesmo que tenha zero nível assim de incrementação, seja no seu sistema, seja no seu negócio, ela ainda tem tempo de fazer isso, né? Tem tempo, ainda está a tempo. Acho que o tempo é agora, né? É agora, nesse momento. Então, se a gente falar de negócios, né? Não sei, vamos lá falar aqui um exemplo para vocês entenderem. O projeto que eu estou atuando hoje na FIEB, ela utiliza a IA para automatizar alguns processos internos da instituição. Então, toda empresa tem processos implantados dentro dela. E alguns desses processos já são digitalizados. Ou seja, utilizam softwares, ERPs, etc. A IA ela vem muito para poder potencializar esses processos, deixar ainda mais produtivo, entendeu? Ou ajudar no poder de decisão dos seus gestores. Então, as empresas que ainda estão no processo lá atrás, que mal usam o software, ou não estão entendendo isso, não têm a visão de que o dado é o ouro hoje, né, dos tempos atuais. Eu vi uma frase dizendo assim, que o dado hoje é o petróleo de antigamente. Então, se você não conseguir a empresa não conseguir entender isso, ela vai ficar para trás. Mas ainda é tempo de utilizar. Então, eu acredito que a IA é imprescindível, a gente precisa estudar, os desenvolvedores precisarão estudar as IAs, porque de agora para frente, todas as soluções, elas tendem a ter IA embarcada.
em alguma etapa do processo, em alguma funcionalidade específica, você vai ter que utilizar alguma IA para alguma atuação. Em relação a esses acontecimentos aí do último mês, né, e sobretudo dessa semana, né, que foi uma coisa muito recente, foi praticamente ontem, né, que a gente teve essa notícia sobre esse novo modelo, né, que a China nos trouxe, né, a DeepSeek. Isso aí, para mim, vai ser um divisor de águas de agora para frente, tá? Porque o grande gargalo nessa parte de desenvolvimento de soluções com inteligência artificial era o custo de hardware e de treinamento para poder ter esses grandes modelos. Então, se hoje já surgiu, né, se isso for comprovado, um novo processo, método da arquitetura, que ainda a gente não sabe o que é de fato, que consegue treinar esses modelos infinitamente, ou não sei nem a proporção, mas que é milhares de dólares mais barato do que a maneira convencional, isso aí abre, assim, um leque de possibilidades absurdo, porque pequenas empresas podem entrar na parte competitiva hoje de desenvolvimento de soluções, porque o que pegava era hardware, era dinheiro, era custo, elas não tinham, só as grandes tinham, e agora isso tende a ficar mais acessível. Então vamos lá, se você tem um computador hoje, um notebook com 4 GB de RAM, de GPU, de GPU, eram poucos os modelos que você consegue colocar para rodar na sua máquina e fazer um treinamento. E é o que vai levar horas, quem sabe dias, a depender do modelo. Com essa solução, talvez uma placa dessa você consegue rodar um modelo de linguagem com 7 bilhões de parâmetros e consegue fazer o seu próprio chat, entendeu? O seu próprio robô e usar ali local na sua máquina. Então, ao potencial, ao como isso amplia o uso, né? Sem se falar que você inverte um pouco, né? Antes o poder ficava muito nas big techs, então o governo americano, um investimento aí de mais de 500 bilhões de dólares, não foi isso? Eu não estou me enganado. Isso mesmo. Então, justamente porque existia esse gargalo, né, e essa competitividade em termos internacional, bloqueando até que a NVIDIA fosse vendida para mercados concorrentes, como a China. Então, tá, você não quer me vender isso aqui, mas com um chip aqui menos potente, eu consigo ter resultados melhores que o seu. Olha a transformação que isso aí não faz no mercado de inteligência artificial, né? Eu acho que isso aí vai ser o divisor de água e a gente tem muita coisa ainda para se surpreender de agora para frente. Rapidinho aqui, se você pudesse dar uma dica aí para quem precisa estudar para essa área, já que a gente vai ter essa necessidade, quais cursos você indicaria, alguma instituição, se você tivesse esse conhecimento? Se for a nível de acadêmico, procurar-se pós-graduações. Caso vocês vão sair da graduação, vão entrar na pós-graduação, tentar pós-graduações nessa área. E aí você pode tentar pós-graduação lato sensu, que é uma coisa mais curta, mas que vai te preparar para o mercado de trabalho. Aí aqui na Bahia, hoje, as instituições que eu sei que têm essa especialidade, eu acho que lato sensu, Senai Cimatec tem, com certeza. Tem um curso de ciência de dados e analytics, que a gente vê muito isso lá. Tem até o curso de graduação de ciências de dados e inteligência artificial, é o primeiro da Bahia. Existem outras instituições nacionais que também têm esses mesmos cursos, e aí eu cito a PUC do Rio Grande do Sul, a Unicamp, a USP, a Universidade Federal de Viçosa, que eu me lembro, que tem programas de um centro muito bom mesmo, renomado de IA, é a Universidade Federal de Goiás, onde lá tem um centro e uma ICT especializada, específica para trabalhar com inovação e inteligência artificial. Isso aí eu indico. Para aqueles ainda que não são graduados, que querem, aí tem um monte de curso. Desde canais de grandes pessoas assim que têm muito conhecimento no YouTube, a, por exemplo, essas plataformas como o Coursera, tem bastante cursos lá disponibilizados, inclusive pela IBM. Tem outros cursos, né, em outras plataformas, como a Alura, que tem cursos básicos para você iniciar esse entendimento. A Udemy também tem alguns cursos interessantes. E uma plataforma que eu utilizo bastante para me dar dicas sobre tendências nessa área é o Medium. Então, acesso o Medium bastante. Inclusive, eu fiz questão de fazer a assinatura do Medium, porque lá é uma grande fonte de referência de informação
para essas áreas. Perfeito. Acredito que todas as perguntas tenham sido respondidas. A entrevista ficou bem interessante. A gente agradece demais por esse conhecimento que você repassou, não só pra gente, mas para todos os colegas que vão assistir isso aqui posteriormente. E a gente espera que a sua carreira continue sendo de muito sucesso. E é isso. Acredito que foi bem respondido aqui. Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço aí a oportunidade, tá? De vocês terem me chamado para eu tentar contribuir naquilo que eu posso contribuir. E se vocês ainda precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição aí para ajudar vocês. Tranquilo. Beleza, brigadão. Valeu, Obrigado, Lavert. até mais. Muito obrigado. Valeu, tchau.